Olá, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, professores. Estamos aqui mais uma vez para estar trazendo um subsídio bíblico e teológico referente à lição de número 4 da revista do primeiro trimestre de 2023. O título da nossa lição é A Redenção da Nossa Vocação. Nós abordaremos a abrangência da obra redentora operada por Cristo, que nos alcança, mas vai muito além da salvação da alma, ainda que essa seja a prioridade na pregação do Evangelho. Nós vamos falar como a nossa vocação ela faz parte dessa redenção, certo? E como também nós podemos cooperar no tempo presente para a redenção ou o redimir de todas as coisas. Pois bem, os objetivos da nossa lição são os seguintes: entender a importância da mensagem do Evangelho do Reino para a nossa redenção, observar qual é a abrangência da obra redentora de Cristo e compreender como somos participantes importantes nessa obra de redenção, também presente na nossa geração. Para refletir, queria deixar aqui fazendo menção na frase do Abraham Kuyper, que é: não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não clama, meu. A nossa leitura bíblica da nossa lição, ela se encontra em Salmos 2, do verso 1 ao verso 12. E é um salmo importante para inclusive para a nossa reflexão na lição de hoje, que vai trazer bastante fundamento quando se trata de redenção das coisas que fazem parte da criação, assim como um todo. A nossa introdução, nós iremos refletir sobre a redenção operada por Cristo, como ela tem o poder de transformar a realidade da nossa vocação humana quanto representantes de Cristo, representantes de Deus na Terra. E também nós vamos abordar como nós podemos manifestar a vontade de Deus, ou onde e como podemos manifestar a vontade de Deus, apesar dos efeitos do pecado no mundo em que vivemos. No nosso primeiro tópico, no tópico 1, nós temos por título Não é apenas uma boa notícia. E no subtópico A, vem trazer o seguinte título: O Evangelho do Reino. Aqui nesse subtópico, querido professor, é importante abordar com os alunos sobre o que é o Evangelho, para que a gente não venha a se perder quanto a esse assunto central nas Escrituras, que é o Evangelho, e também trazer um entendimento para a juventude que evangelho é esse, e nesse caso o evangelho do reino de Deus. Então, nesse subtópico, é necessário, professor, você trabalhar com o jovem um entendimento de que o evangelho, inclusive no original grego, significa boa notícia ou boa nova, ou seja, o evangelho é uma boa notícia de algo que já aconteceu. Ele não é, por exemplo, um bom conselho do que nós devemos fazer. É uma boa notícia de algo já realizado. Então, quando falamos de evangelho, nós estamos falando de algo que Deus já fez através de Cristo Jesus, e onde nós espalhamos a boa notícia do que Ele fez. E nesse caso se trata do sacrifício de Cristo na cruz, e esse sacrifício que foi realizado para pagar o preço pelos nossos pecados, para que Jesus
resgatasse-nos da condenação eterna, nos livrasse da ira de Deus e também nos livrasse de nós mesmos. E nessa realidade, não resgatando apenas a nossa alma, nós vamos adentrar isso mais na frente, mas vindo redimir todas as coisas. E isso foi realizado para que nós pudéssemos voltar a viver a partir da identidade de filho de Deus, que foi perdida lá no Éden. Certo? Então, o evangelho que, por exemplo, Jesus vem anunciando, a boa notícia que Jesus vem anunciando em Mateus 4,17, é o evangelho do reino de Deus, ou seja, a boa notícia do reino de Deus. Um novo reino estava chegando, um novo reino já estava presente entre as pessoas ali nos tempos de Jesus, certo? E era o reino de Deus. Por isso que quando Jesus, em Mateus 4,17, anuncia a boa nova do reino, a boa notícia do reino de Deus entre os homens ali presentes, ele chama as pessoas ao arrependimento. E chamar as pessoas ao arrependimento, a palavra arrependimento também, no original, vem da palavra metanoia, que significa mudança de mente, e nada mais é que um convite feito por Jesus para que nós, assim como todos ali presentes nos dias em que Jesus esteve na Terra, mudássemos a forma da gente pensar, passássemos a pensar conforme esse novo reino, conforme inclusive a legislação desse novo reino que estava chegando, certo? E que exigia de nós um novo estilo de vida. Já no subtópico B, caro professor, tem por título Novo Nascimento é a porta de entrada. O que nós queremos dizer com isso? Quando ouvimos a boa nova do reino de Deus, a boa notícia do reino de Deus, é para que nós, ao crermos nessa notícia, ao crermos no Evangelho, ao darmos crédito à pregação do Evangelho, nós recebamos Jesus como agora Rei de nossas vidas, e a partir desse momento nós somos salvos pelo favor que foi manifesto na cruz através do sacrifício de Jesus. E, consequentemente, o que nós chamamos de salvação é a inserção, né, da nossa vida, até em termos espirituais em primeiro lugar, no reino de Deus. Então, o ponto aqui é apresentar para o jovem que crer em Jesus, receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida, não é um fim. Ou seja, a salvação ela é apenas o início de uma caminhada no reino de Deus. Partindo desse ponto, Jesus ele não se apresenta para os discípulos e, consequentemente, para nós, sendo o porto seguro onde nós atracamos a nossa vida e ali nós vivemos inertes, esperando o seu retorno. Não, Jesus ele se apresenta como o caminho. Dessa maneira, ele se apresentando como caminho, ele é aquele em que vai reinar sobre as nossas vidas, é aquele que vai governar sobre as nossas vidas e aquele pelo qual nós iremos caminhar enquanto estivermos vivos aqui nessa terra. Não é à toa, caro professor, que a palavra reino também no grego é basileia, que na verdade traz um sentido de reinado, que é Jesus reinando através dos seus súditos, ou, se você preferir, dos seus discípulos. E Jesus reinando através dos seus discípulos, né, exercendo esse reinado, exercendo esse governo, leva os discípulos a viver uma vida totalmente diferente do que eles viviam antes de serem inseridos nesse reino.
eles agora passam a viver um novo estilo de vida, consequentemente, sob as leis desse rei. E se eles estão vivendo sob as leis desse rei, eles passam a ter um novo estilo de vida que leva a esses súditos a pensarem como rei, a viver como esse rei deseja, a sentir como esse rei governa as nossas vidas, levando-nos a ter os mesmos sentimentos que ele teria e, consequentemente, a agir da mesma maneira que ele agiria. Então, quando estamos no reino de Deus, não dá mais para, por exemplo, a gente se relacionar com as pessoas como nos relacionávamos antes de entrarmos nesse reino, que no caso é o reino de Deus. Não dá mais para, por exemplo, fazer casamento, formar família, trabalhar, negociar da mesma maneira que a gente fazia antes de ter um encontro com Jesus. Não dá para a gente orientar as nossas amizades, namoro e tantas outras escolhas pelos princípios deste mundo. Pelo contrário, agora nós devemos orientar a nossa vida pelos princípios da lei desse rei. Nesse caso, são os princípios da sua palavra. Então, a ideia aqui nesse tópico e nesses dois subtópicos abordados é apresentar essa boa notícia do reino, a qual nós cremos, e também nos insere nesse reino para que nós tenhamos um novo estilo de vida. A ideia é que o jovem entenda que, a ter um encontro com Jesus, ele não está aderindo a apenas mais uma religião. Na verdade, ele está vivendo agora sob o governo de um novo rei. Inclusive um novo rei que está acima de qualquer outro governo, que está acima de qualquer outro rei terreno ou qualquer outro governante terreno. Certo? Até mesmo na nossa leitura bíblica traz essa ideia quando o texto nos diz que os reis da terra tramam contra o Senhor e o seu ungido, né? Mas Deus ri deles. E a orientação que há lá, nesse texto de Salmos 2, é que os governantes se submetam a Jesus, que os governantes reconheçam o senhorio de Jesus, certo? Com temor e tremor, inclusive, para que eles não sejam punidos com a ira de Deus no futuro. Então, estar sob o senhorio de Cristo antes de mais nada, viver a partir das leis do seu reino, ainda que isso contrarie governos da terra, ainda que isso contrarie o estilo de vida adotado pelo presente século. Já no tópico 2, que tem por título Aprofundando e Expandindo, nós vamos adentrar aqui no subtópico A, que é Compreendendo Melhor a Redenção. Partindo desse ponto, nós precisamos entender que o Evangelho do Reino, ele não vem apenas para salvar a nossa alma, como foi pontuado já, inclusive, mas ele vem para redimir o homem por completo, ou seja, ele vem redimir as nossas vidas espiritualmente, ele vem redimir as nossas vidas emocionalmente, fisicamente e socialmente, ou seja, é uma redenção integral, é o evangelho todo para o homem todo. E esse evangelho todo para o homem todo, consequentemente, através da vida desse homem que está agora sendo redimido pelo evangelho, que está sendo alcançado por essa redenção, também vai produzir na sociedade e diante de toda a criação que Deus fez e também diante tudo aquilo que o homem produz, aspectos redentivos. Ou seja, tudo aquilo que esse homem que está sendo redimido integralmente, ou seja, não apenas a salvação da alma, mas de maneira integral,
consequentemente, tanto no âmbito espiritual, quanto nas suas emoções sendo redimido, quanto nos seus relacionamentos, quanto na sua vida como um todo, está experimentando essa redenção. Consequentemente, quando ele trabalhar, quando ele se relacionar, quando ele exercer o seu papel familiar, quando ele estudar, quando ele for fazer projetos para a vida, quando ele estiver inserido em qualquer contexto, aquilo que ele vai produzir, consequentemente, vai manifestar esses aspectos de redenção. Ou seja, ele não vai trabalhar, ele não vai fazer família como alguém que não teve um encontro com Jesus e que não faz parte desse reino. Agora, por conta de uma mudança de mentalidade, a partir do encontro com Cristo, que o Evangelho está proporcionando a ele, tudo aquilo que ele vai produzir também esses aspectos redentivos, que tem a capacidade de transformar o meio no qual ele vive, alinhando essa realidade com a vontade de Deus. Isso significa também que esses aspectos redentivos vão se manifestar em várias esferas, em várias áreas, também produzindo desenvolvimento cultural, produzindo desenvolvimento socioeconômico, produzindo desenvolvimento em várias áreas, agora, por conta do Evangelho, que está transformando a vida desses cidadãos agora do reino de Deus. Então, a ideia aqui é apresentar um Evangelho que traz essa profundidade na vida do jovem, que transforma ele por inteiro, não apenas traz a salvação para a alma dele, mas que enquanto ele estiver vivo aqui, produz transformação na vida e na realidade que o cerca, através da transformação que ele está experimentando. Ok, professor? Já no subtópico B, que tem por título Deus em Cristo está reconciliando tudo, aqui a gente vai trazer, inclusive, um ponto que está baseado no texto de Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao 20, que vai trazer uma reconciliação de todas as coisas criadas, não apenas um homem, mas também toda a criação, a partir do sacrifício de Jesus. O texto nos diz que Jesus ele está reconciliando, ou Deus está, através de Cristo, reconciliando todas as coisas por meio do seu sangue, certo? Então, todas as coisas voltam a estar submetidas ao senhorio de Cristo, e Cristo ele tem a supremacia e a preeminência em tudo. Diante disso, todas as coisas estão sob o seu governo. Toda a criação estão sob o seu governo. E não apenas isso, a gente vai perceber que nós comunicamos como criação, nós podemos trazer à realidade esferas ou áreas que fazem parte da realidade humana, que passam também a estar sob o governo de Cristo, passam a estar sob o reinado de Cristo. E essas esferas são esferas como a cultura, esferas como a família, a educação, negócios, entretenimento, política, artes, ciências. Todas essas esferas, consequentemente, passam a estar sob o senhorio de Cristo. Mas, evidentemente, que existem influências espirituais que atuam por trás de pessoas que também estão inseridas nessas esferas de realidade humana, certo? Que vão agir com a mentalidade contrária ao Evangelho. E esse é um ponto importante de trabalhar com a juventude, porque os nossos jovens, eles também estão inseridos nessa realidade dessas esferas. Todos eles,
ou pelo menos a maioria, está inserido numa realidade de trabalho, estão inseridos numa realidade educacional, estão inseridos em realidade de negócios, não tem como a gente fugir da realidade política, não tem como a gente fugir da realidade das artes, certo? Então, partindo desse ponto, a gente não pode se isolar numa subcultura evangélica e negar que Cristo tem algo a dizer sobre essas esferas sociais, que o Evangelho tem algo a dizer sobre essas realidades. Porque se nós fizermos isso, nós estamos entregando aquilo que Cristo reconciliou consigo na cruz, certo? Para que esteja sob a influência maligna que exerce sobre pessoas que atuam nessas esferas. Aí depois não é possível, como igreja, nós reclamarmos das artes que fazem parte da sociedade, no nosso caso da sociedade brasileira, que muitas vezes através da música, muitas vezes através do cinema, do teatro, compartilham não só de comportamento, mas de uma mentalidade contrária aos princípios do Evangelho. Não tem como a gente reclamar, por exemplo, da forma como pessoas que não conhecem a Cristo, a forma como eles fazem política, a forma como eles fazem negócio. Se simplesmente nós nos isolarmos numa subcultura evangélica, negando aquilo que as Escrituras dizem sobre o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Então, a ideia aqui é trazer essa realidade para o jovem de que no final de todas as coisas, o reino desse mundo, como diz em Apocalipse 11:15, ele se tornará de maneira plena do Senhor e de seu Cristo, sobre o qual estará sob o seu governo para sempre. E nós, nesse tempo, reconhecendo essa realidade, nos leva a nos envolvermos nessas esferas de maneira intencional, entendendo que Cristo deseja manifestar a sua vontade, o seu reino, através das nossas vidas nessas esferas, redimindo assim todas as coisas. Claro que no nosso tempo presente isso não vai acontecer de maneira plena, mas como filhos de Deus, nós temos esse papel de anunciar a vinda desse reino de maneira futura, a qual chegará o tempo da restauração de todas as coisas, como está escrito em Atos capítulo 3, versículo 21. Ok? Como foi citado até mesmo nosso para refletir, talvez algo que feche esse entendimento para se trabalhar com a juventude, é a frase do Abraham Kuyper, que foi pastor e primeiro-ministro da Holanda, que diz que não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não clama. É meu. Ou seja, Cristo, através do sacrifício que ele fez, ele clama diante de toda a criação, isso inclusive diante da igreja, dizendo: todas as coisas existentes pertencem a mim. Então, como igreja, nós não podemos nos conformar em que áreas ou influências da sociedade e da criação da qual está diante dos nossos olhos, vivam debaixo de influência maligna e nós simplesmente cruzemos os braços na espera de um arrebatamento ou na espera da volta de Cristo. No tópico 3, ele tem por título Adão ou Cristo, com quem você se identifica. Nesse tópico, nós queremos trabalhar, caro professor, com a juventude, apresentando para ele essa realidade de que existem duas naturezas. Uma natureza que governava e reinava sobre nós antes de termos o encontro, antes de sermos inseridos no reino de Deus, e que agora nós também temos uma nova natureza habitando em nós, que é uma natureza divina, e que agora está governando a nossa vida.
Nós, após o encontro com Cristo, não somos mais governados pelo pecado. Não, agora somos governados por Cristo através da pessoa do Espírito Santo, certo? E por conta disso, não há como nós lidarmos com a realidade do mundo, a realidade da sociedade, a realidade de toda a criação, inclusive, da mesma maneira que alguém que não teve um encontro com Cristo vai lidar. Ou seja, de maneira adâmica, de maneira caída, com a mentalidade oposta à vontade de Deus. Não, existe uma nova realidade disponível em Cristo. Ou, como diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, existe uma nova humanidade disponível em Cristo. Uma nova maneira de ser humano. Uma nova maneira de viver a partir de Cristo, onde todas as coisas se fazem novas, onde o velho homem fica para trás. Há uma ruptura com um estilo de vida caído. Então, dessa maneira, nesse tópico, nós queremos trabalhar essa realidade a partir do texto de Isaías 22, onde é apresentado, inclusive, duas figuras que servem ao rei Ezequias, que são dois mordomos, e nada mais propício para trabalharmos esse princípio de mordomia ou de representatividade do reino de Deus diante da criação do que essa realidade de dois mordomos que serviam ao rei. E o primeiro mordomo é o Sebna, que ele fazia as coisas simplesmente para o seu próprio interesse, utilizando dos recursos do reino e os recursos do rei, simplesmente para o próprio enriquecimento, simplesmente para se favorecer, simplesmente com motivações egoístas. Mas a Bíblia nos diz no texto que esse mordomo ele é retirado da sua posição e é substituído por um outro mordomo, que é o Eliaquim. E esse Eliaquim, ele é de uma linhagem sacerdotal, filho do sacerdote Ilquias, e ele se posiciona como um intercessor pelo povo, pela realidade do reino, e como intercessor, ele começa a trabalhar para solucionar os problemas que estão diante do reino, que estão diante da vida dele. Então, ele trabalha exercendo mordomia, administrando bem todas as coisas, servindo a partir da autoridade que lhe foi confiada, certo? Com fidelidade a Deus, utilizando das suas competências, para quê? Para que a vontade do rei se estabelecesse naquela realidade, com o propósito de abençoar as pessoas. E o interessante é que esses dois mordomos, eles apontam também para uma realidade futura, nesse caso, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Sebna aponta para essa realidade de uma natureza caída sem Deus, e Eliaquim é uma figura de Cristo no Novo Testamento, que é o servo que intercede pelo povo, que é o servo que administra bem o que lhe foi confiado, que exerce autoridades em favor dos outros, que tem um amor sacrificial e exerce paternidade sobre os seus. Certo? E é importante trabalhar isso com a juventude para que diante dele diante da juventude está uma escolha de como eles devem se portar. Eles escolherem trabalhar, se relacionar, servir a Deus, fazer tudo que ele tem contato com as outras esferas, como alguém que não nasceu de novo, como alguém que não administra aquilo que lhe foi confiado de acordo com a vontade do rei, certo? Ou ele pode seguir o exemplo de Cristo, certo? Alguém que é responsável, alguém que é fiel naquilo que lhe foi confiado, certo? E que exerce bem a autoridade que lhe foi dada, com o propósito de trazer soluções para os problemas existentes no mundo que o cerca.
E talvez você possa até se perguntar se essa ideia não é muito utópica. O problema é que muitas vezes a gente lida com uma geração que quer mudar o mundo, certo? Pelo menos no discurso. Mas a postura, muitas vezes, não é nem de conseguir arrumar seu próprio quarto. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, trazer soluções para os problemas do mundo é trazer soluções para a realidade que o cerca. Às vezes, ele conseguir ser responsável com aquilo que Deus já lhe tem confiado. Por exemplo, os dons e as capacidades que ele tem, que podem ser utilizados para servir as outras pessoas, servir ao seu próximo, ajudar os seus pais. O trabalho que ele exerce pode ser uma fonte de testemunho a respeito do Evangelho, manifestando esses aspectos de redenção no ambiente em qual ele está inserido. A forma como ele trabalha, se ele trabalha de maneira buscando excelência, entendendo que aquilo manifesta a natureza de Deus ou a glória de Deus presente na vida dele, certo? É uma outra forma de entender, trazer soluções para o mundo de uma maneira mais prática. Ou seja, é trazer soluções através da vida que eu tenho, é trazer esses aspectos de redenção para a realidade que me cerca. Então, é uma redenção mais prática da nossa vocação. Ok? E já no tópico 4, que tem por título Cooperando com a Redenção, a ideia aqui é a gente trazer o jovem para a realidade de que o plano de redenção de Deus está garantido através do que Cristo realizou na cruz, certo? Vai acontecer independente de nós, independente de se eu decido cooperar ou não com Ele, certo? São decretos de Deus, certo? Porém, nós podemos trabalhar com a juventude o ponto de que eles podem cooperar com essa redenção. Eles podem fazer parte desse plano. Eles podem optar em não ficar com os braços cruzados, mas trabalhar para que isso se conclua, para que isso se realize. Certo? E tudo aquilo que Deus vai fazer nesse tempo até a volta de Cristo, como diz em Efésios 3:10, ele vai fazer através da igreja, porque foi através da igreja, como diz o texto, que ele decidiu manifestar aos principados das regiões celestiais, ou seja, aqueles que exercem influência nesse mundo, inclusive, ele decidiu manifestar a esses seres, a essas entidades, a multiforme sabedoria a qual o próprio Deus possui. E ele decidiu fazer isso através da igreja. É através da igreja que o reino vai ser manifesto. É através da igreja, dos seus representantes, dos seus embaixadores, que essa redenção vai tocar todas as esferas da sociedade. E é trazer o jovem para essa realidade de que isso, mesmo sendo algo tão grande e poderoso, Deus te escolheu para fazer parte disso. Fazer parte deste plano. Ou seja, exercendo aquilo que a Bíblia vai chamar de ministério de reconciliação. Assim como Deus reconciliou consigo todas as coisas, certo? Ao cooperarmos com essa redenção integral de toda a criação, tanto na pregação do Evangelho, quanto através das obras que manifestamos, que realizamos, nós estamos reconciliando também tanto o homem quanto essas esferas de maneira a cooperar com a consumação dessa redenção no fim dos tempos.
Então, nós estamos trabalhando para isso. A ideia é trazer o jovem para essa realidade, de que aquilo que ele faz no dia a dia é importante para manifestar essa redenção de todas as coisas. A nossa conclusão diz o seguinte: mediante o que foi abordado até aqui, podemos ter uma visão panorâmica e pontuada sobre o tripé teológico: criação, queda e redenção. É o que nós vimos na lição 2, 3 e agora na lição 4. Fizemos uma introdução sobre como somos importantes no plano redentor de Deus para a humanidade e para a criação. Deus conta conosco para cumprir o seu plano. Cada um de nós é uma peça-chave ou membro-chave no corpo de Cristo para a volta do nosso Senhor. Como já citado, Pedro, ele, no seu discurso em Atos capítulo 3, ele vai dizer que os céus, eles retêm Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Nós estamos trabalhando até que Cristo volte, para que Ele volte também, ok? Para que aconteça essa restauração de todas as coisas, mas que também estejamos com o nosso Senhor plenamente diante dEle, com a sua presença, sem mais influência do pecado. É isso, querido professor, querido irmão, que Deus possa te abençoar ao ministrar essa aula, essa lição com a juventude, te dando espírito de revelação e sabedoria. Amém. Que Deus te abençoe.